Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. E depois de muito tempo, a gente está retornando aqui, né? Estamos retornando para o nosso canal, o canal Resolvendo Matemática, um projeto que eu comecei em 2017, muito tempo atrás, mas como eu sempre digo, a vida do professor é difícil, a gente não consegue ter tempo para conciliar tudo. Mas a ideia dessa nossa série de vídeos é conversar com vocês sobre estatística aplicada à gestão comercial. Como é que um gestor aplica a estatística e de que forma que ela está dentro do dia a dia desse gestor, tá, pessoal? A ideia não é somente, como a gente estudou no ensino médio, fazer cálculo de moda, média, mediana. Não, não é bem por aí, tá? A nossa ideia nessas aulas é entender de que forma que um gestor vai ter a habilidade e as competências necessárias para tomada de decisão. Beleza? Vamos lá, então. Só deixando um recado aqui para vocês. Eu sou o professor Darlan, tá? Se inscreve no canal aí, pessoal. Ó, já coloca o dedo lá no like, já tá? Já coloca o like lá, ó. Tá? Não esquece. E se passar ó, aqui atrás de mim algum filho meu aqui, ó, tá? Minha família é bem grande, é uma família que tem muito amor, beleza? Vamos lá então, vamos estudar um pouco, pessoal. Show! Ok, cá estou eu falando com vocês. Estatística aplicada à gestão comercial. Será que é a mesma coisa da estatística que a gente está acostumado? Será que é diferente? De que forma que isso vai acontecer? Bom, nesse primeiro encontro, a gente vai falar um pouco sobre os fundamentos da estatística e a atuação do gestor. De que forma que o gestor vai tomar a decisão. Vamos falar um pouco sobre estatística descritiva, vamos falar um pouco sobre inferência, vai ser uma aula bem bacana, tá? Então, acompanhe comigo aí. Se ficar dúvida, coloca o dedo lá e já deixa lá os seus comentários lá que eu vou ajudando vocês, tá bom? Bora. Olha lá. Por onde que a gente começa, né? De que forma que começa? E se caso começar a pegar um pouquinho aqui no cantinho, alguma coisa assim, tá, pessoal? Pega leve aí, vamos tentar se ajudar, tá bom? Eu vou tentar ir organizando o material dentro do nosso template aqui, mas a minha câmera está fixa, eu estou readequando aqui todo o meu setup aqui para ficar mais legal para vocês a aula. Em breve vai ficar 100%, então vamos acompanhando aí, tá? Série de vídeos novos no canal. Então, por onde que a gente começa? Por onde vai começar esse bate-papo nosso? A gente vai tentar entender a divisão fundamental da estatística, se ela é descritiva, se ela é inferencial e o quando que isso acontece, para que serve cada uma delas. Vamos falar alguns exemplos também, tá? A gente vai tentar diferenciar dado, informação, conhecimento na era do Big Data, tá? Identificar o papel da estatística dentro da inteligência de mercado, de que forma que a estatística está lá, então vai ser um bate-papo bem legal e reconhecer as etapas do método científico aplicado às vendas, já que o nosso curso aqui, nossa série de vídeos é sobre gestão comercial, perdão, já estava com outro pensamento aqui, ó, a cabeça não para, tá? A essência de administrar é tomar decisões. Nossa meta hoje é transformar todos os dados que a gente tem dentro de uma empresa em decisões estratégicas, ok? Então, bora lá, vamos continuar aí então. Tá lá. Ah, Aqui, ó, aqui ficou um pouquinho na frente, eu vou tirar para não atrapalhar vocês aí, tá? Vou colocar um pouquinho para cá, ó. Aí eu acho que dá para ver, né? Tá? Então, aí não atrapalha ali. O que acontece muito hoje em dia com aqueles gestores que se dizem gestores, né, que gerenciam empresas, mas que não sabe aplicar a estatística da forma correta. Entende que um simples gráfico, a simples média resolve o problema dele e atende a situação dele. Como será que esse gestor atua dentro do mercado quanto uma empresa, quanto um gestor e como que sua empresa se coloca no mercado, tá? A gestão dele pode ser de dois tipos: uma gestão por intuição, tá? E uma gestão por dados. Gestão por intuição é aquele gestor que acha que vai dar certo, não tem dado de nada, ele simplesmente pega um dado específico, ele acha que, eu acho que se eu fizer uma promoção hoje eu vou conseguir aumentar minhas vendas. Mas ele não tem nenhum embasamento para isso, ele não fez uma pesquisa de mercado, ele não levantou nada. Olha os riscos que ele corre. Ele está muito vulnerável às flutuações do mercado. O mercado pode pegá-lo de uma forma aí e complicar todo o estoque, ele vai ter vários problemas dentro de se o mercado flutuar, ainda mais nessa época que a gente vive hoje em dia,
que é uma época um pouco instável, né? Governos aí se engalfinhando, situações que vêm acontecendo aí, então as flutuações são muito grandes, né? Altos riscos de falha, vamos supor que esse gestor que fez essa gestão por intuição simplesmente pegou e falou: vou fazer uma promoção. E todo aquele produto que ele vendeu mais barato acabou no estoque, ele não tem mais. Não tem um controle, né? Decisões baseadas no histórico pessoal e feeling. Eu acho que vai dar certo. Ah, eu já fiz isso ano passado e deu certo, então agora vai dar certo de novo. Nós, como gestores, temos que fugir desse tipo de situação, tá, pessoal? A gente não pode ficar refém disso, a gente não pode ser esse tipo de gestor, ok? Então, risco cego, imprevisível, reativo, pode ser que apague o incêndio na hora, mas a chance de dar errado é muito grande, tá? Quando eu falo em gestão orientada a dados, então eu estou ali com aquela coleta de dados, eu analisei tudo aquilo, eu sei os riscos que eu posso correr, como eu sempre falo para os meus alunos, né? Um gestor que trabalha com orientação a dados, ele não vai ter 100% de certeza daquilo que ele propõe que vai dar certo, mas ele pode ter aí até 99%, tá, gente? Então, uma pesquisa bem feita, uma análise de mercado bem feita, faz com que tudo dê muito certo na vida desse gestor aí e as chances são muito grandes de sucesso, tá? Então, ele vai procurar informações precisas, tá? Vamos marcar aqui, ó, o que é importante para a gente, tá? Ele vai marcar informações precisas aqui e confiáveis. Ele vai reduzir drasticamente o risco cego de acontecer alguma coisa. A chance é bem menor de acontecer alguma coisa ruim com ele. E as decisões dele são baseadas em evidência e amostragem científica. Não é porque ele acha. Às vezes, uma decisão de um gestor vai até contra o que ele realmente acredita, mas ela é baseada em dados estatísticos, tá? Então, aqui, ó, resultado, ele tem um risco calculado, existe, gente, para qualquer risco que você qualquer decisão que você for tomar dentro de uma gestão, você corre um risco, tá? Então, é um risco calculado. E você vai antecipar o que pode acontecer. Você até consegue saber que se der errado, o que pode ser que aconteça, tá? É um risco preditivo, tá? Eu consegui prever o futuro aí, né? Olha que legal, né? Então, vou voltar aqui a minha barrinha aqui de ferramentas para baixo, para não atrapalhar vocês aí na leitura. E como que eu vou testar o mercado sem queimar o meu orçamento lá, sem que o meu orçamento ah, eu prejudique e tenha prejuízo? Olha o que acontece, ó. Uma ideia para a gente discutir rapidamente, coloquem aí as opiniões de vocês, tá? O cenário prático. A rede varejista quer mudar o layout das gôndolas e lançar uma nova campanha promocional. Imaginem vocês aquele posto que fala assim, que tem aquele layout, aquele slogan lá, né? Como é que é mesmo? Você encontra, né? O cara chega lá e pergunta, onde é que eu tenho não sei o quê? O cara fala, lá no posto tal. Onde é que eu tenho não sei o que lá? É lá no posto tal, sabe? Vocês devem saber dessa propaganda aí, né? Não vou fazer um merchan aqui, não, porque não é patrocinador do canal e nem segue meu canal, então não vou fazer isso por ele. Mas vocês sabem qual é. Você sabe onde eu tenho Coca-Cola? Coca-Cola vai patrocinar a gente, por isso que eu falei, tá? Tá lá no posto tal. E assim por diante. Então, ele teve uma ideia de mudar toda o layout das gôndolas daquelas lojas, né? Que é uma loja que tem um padrão. E esse cara vai lá e muda de todas as lojas. Coloca tudo da cor diferente. Hoje é meio amarelo, né? Ele vai lá e coloca tudo roxo. Ele fala assim: não, eu gosto de roxo, colocar tudo roxo. Tá? Mudou tudo de uma vez. E vou torcer para dar certo. O que aconteceu? O pessoal levou um susto tão grande que pensou que era uma propaganda lá de Halloween e foi ninguém mais entrou no posto. Ficou com medo, não foi mais, né? Como que eu poderia fazer uma estratégia para que isso pudesse dar certo? Lá, digo para vocês, selecione uma amostra com 5 lojas, umas 5 lojas bem localizadas, que tenham um público interessante e faça o teste. Se der certo esse teste que eu fiz, eu posso aumentar para uma outras mais 5 lojas. Testo novamente. E assim eu vou aumentando para toda a minha rede. Sem fazer uma análise antecipada dos resultados que eu obtive nessas novas 5 lojas. E se não der certo, eu retorno o que estava, né? Pelo menos eu não perdi lá nenhum dinheiro. O dinheiro que eu perdi foi pouco. Se der errado, se o roxo não der certo, eu perco menos dinheiro. Ok? Conseguiram entender essa parte? Então, nós temos dois tipos de abordagem: a tradicional, que tem um risco alto, e a estatística, que você consegue controlar o seu risco, tá? Essa é a ideia do que a gente está falando aqui, de estatística, tá, gente?
Mas quando a gente fala em estatística aplicada à gestão comercial, nós não estamos falando em ficar fazendo cálculos aleatórios ali, sair fazendo cálculos, cálculos e cálculos. Não, a ideia não é exatamente essa, tá, pessoal? A ideia é entender como os dados acontecem. Teremos alguns cálculos no curso, vocês vão ver que daqui a alguns poucos vídeos teremos cálculos, tá? Mas entender como a coisa acontece, ok? Tá lá. Vocês sabiam, aqui eu deixei uma curiosidade para vocês, tá? Depois eu vou deixar até o link lá nos comentários, lá na descrição do vídeo. Você sabia que estatística vem da palavra status, tá? Que em 1662, John Grant publicou uma primeira análise estatística sobre nascimentos e mortalidade. A partir daí, o estudo da estatística ganhou força. Então, estatística é a ciência que propõe o planejamento de experimentos, a coleta, o resumo e a análise de dados para tomada de decisão sob incerteza. Tá? Então, se eu tenho certeza de algo, eu não preciso fazer estatística daquilo. Mas se eu tenho dúvida que algo pode dar certo ou não, aí eu aplico a estatística, tá? E a gente vai perceber que a gente tem uma série de etapas para que aquilo dê certo, tá? Então tá aqui, ó. Postular hipóteses, buscar evidências matemáticas no mercado, refutar ou validar o fenômeno. Ah, toda a estatística que eu fizer vai dar certo? Nem sempre. Pode ser que eu fiz um plano estatístico, fiz um levantamento e vi que, aquela ideia de implementar umas lojas roxas não é tão boa. Então, nem implemento isso em nenhuma das lojas, tá? Então, a ideia é exatamente essa. Tranquilo? Bora então, pessoal. Aqui eu trouxe uma imagem, que é um infográfico bacaninha, e ele mostra pra gente, ó, o meu filhinho correndo. Meu filhinho, vocês vão conhecer ele. Um dia eu pego para vocês verem. É o Spoquinho, esse aqui. Tá aqui correndo para lá e para lá e para cá. Acho que ele ouviu alguém. Ah, os dados vêm para a gente quando nós vamos começar a fazer estatística dessa forma que está mostrando aqui em cima no funil, tá? Ó. Todos bagunçados, todos fora de ordem, tá? Todos esparsos, uma bela de uma bagunça de dados estatísticos e números, tá? Então, primeiro tem os dados brutos, tá? Que é o raw data. Então, todos soltos, a gente não tem um contexto imediato. Eu coloquei até uns exemplos para vocês aqui, ó, que é um produto, um valor do produto, uma data, um cliente. Tá tudo bagunçado, tá? Depois, qual que é o primeiro trabalho que a gente tem, né? O primeiro é coletar. O segundo é organizar esses dados, tá? Então tá aqui, ó, por meio de gráficos e tabelas. Primeiro tabelas e depois nós criamos os gráficos para poder mostrar o que esses dados querem, tá? Então, o ticket médio do produto tal aumentou 12% nas terças-feiras no trimestre. Olha lá que bacana. Então já tem uma informação, né? Depois, o conhecimento estratégico. A partir disso, eu vou tomar uma decisão. Lançar a campanha promocional nas terças-feiras para o produto tal, que ampliará a margem. Aqui tem um 2 ampliará, tá? Eu vou até tirar um aqui, ó. Ampliará a margem total em 8%, ok? Percebe que tudo que a gente fez, a gente começou de uma bagunça de dados, organizamos esses dados em tabelas, passamos a analisar essas tabelas por meio de gráficos, e a partir dos gráficos do que a gente encontrou, nós fomos para a tomada de decisão, tá? Esse é o passo a passo, tá, gente? Precisa ser desse jeito, tá? Então, continuando aqui. Vamos falar um pouco sobre o que é estatística descritiva e o que é estatística inferencial. Ah, nós temos dois tipos de estatísticas que são aplicadas em situações diferentes, né? A estatística descritiva, a gente estuda muito lá no ensino médio, quando está lá estudando no terceiro ano do ensino médio e tal. Ela vai buscar para a gente o que aconteceu, tá? Deixa eu pegar uma amarelinha aqui para ficar mais bacaninha. Ó, o que aconteceu? Análise exploratória. Qual que é o foco dela? Organizar, resumir, descrever os dados que já coletados antigamente, tá? Já estão lá no banco de dados. Então você foi contratado por uma empresa e a empresa falou que eu gostaria que você criasse uma estratégia de marketing para melhorar as vendas. Então, você vai aplicar o quê? A estatística descritiva. Você vai pegar esses dados que você tem dessa empresa, que é gráficos, planilhas de clientes, compras de clientes, histórico de entrada e saída de produtos em estoque. E a partir disso, você vai tirar uma fotografia nítida da saúde mental da empresa, né? Identificando gargalos e faturamentos históricos. Você pode até perceber assim, ó, nós não conseguimos vender mais porque o produto que mais vende está em falta. Olha isso. Então, com essa estatística descritiva, você consegue analisar isso.
tá? Ela não tira conclusões genéricas além da amostra analisada. Não tem como você saber de algo sem que você analise a amostra que você tem. Então, é o que a gente já viu aqui, ó, tabela dinâmica, gráfico, frequência, média, mediana, desvio padrão, coisas que a gente aprende lá no ensino médio, certo? Tá? Se vocês quiserem estudar um pouco sobre média, mediana, esses conceitos que são mais voltados para a estatística descritiva, a gente vai estudar um pouquinho nesse nosso curso, tá? Mas vocês façam o seguinte: uh, assistam, manda para mim lá nos comentários do vídeo que eu vou gravar uma sequência de aulas sobre estatística voltada para estatística descritiva, sobre os temas do ensino médio, que é tabelas, gráficos, frequência. Aí eu faço somente uma aula sobre tabelas, uma sobre gráfico, uma sobre frequência e assim por diante, tá bom? Aí fica mais legal. Coloco tudo na mesma playlist, daí vocês vão assistindo e não esquece de curtir, tá, pessoal? Tá? Eu vou colocar aqui de novo para quem quiser, ó. Ah, eu tô sem aqui, não configurei. Depois eu vou colocar o link para vocês. Quem quiser, dá um curtir aí na página, dá uma força pra gente, tá? Depois eu vou trabalhar com o quê? Com a estatística inferencial. Ela é uma estatística indutiva, ela vai prever o que vai acontecer. É uma generalização do que vai acontecer. Qual que é o foco? É você fazer projeções e generalizações a partir de uma amostra para toda a população. Imagina que eu vou fazer uma pesquisa aqui no meu bairro e eu gostaria de saber qual que é o tipo de pão que eles mais gostam aqui. Tá? Na padaria, eu vou fazer uma pesquisa para a padaria do bairro, tá? E aí eu digo saio pesquisando, pego uma amostra da população, a gente vai aprender também nas aulas de amostra, né? Como que eu separo a amostra corretamente, que tipo de amostra que eu coleto, como que eu separo. E aí descobri que o pão que eles mais gostam é o pão sovado, que por sinal eu adoro pão sovado, tá? É o pão sovado. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer simplesmente passar esse dado e vou aumentar a produção de pão sovado, tá? Percebe que eu fiz uma indução, eu procurei saber o que acontecia, fora dos dados que eu tinha dentro da empresa, né? Eu vou trabalhar com probabilidade, com margem de erro, com um conceito bacana de regressão linear que a gente vai estudar mais à frente, tá? Permite tomar decisões sobre milhares de clientes analisando apenas uma fração dele. Eu ganho tempo e economizo dinheiro. Mas se eu fosse perguntar para a cidade inteira, se eu quiser saber qual é o pão preferido aqui na minha cidade, eu coleto uma amostra e faço uma análise, tá? Então eu trabalho com inferências. Bem bacana, né? Mas a estatística, ela acontece de que forma? Existe um método estatístico, tá, pessoal? O método estatístico diz o quê? Que ele é feito por etapas. Eu tenho que seguir cada uma das etapas. Então eu não começo já pelo gráfico. Eu não começo a fazer uma estatística a partir da tabela. Não, eu não faço isso. Eu vou começar primeiro definindo um problema específico. Então eu vou formular claramente a pergunta de negócio. Qual é o perfil de cliente com maior taxa de cancelamento dentro da minha empresa, o churn? Ah, eu percebi que o perfil desse cliente é tal, 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 tal. Comecei a fazer a pergunta, percebe, né? Precisa da pergunta. Planejamento. Eu vou precisar de quanto para fazer isso? Quanto tempo eu vou precisar para resolver esse problema? Quem vai ser a população que eu vou perguntar? E de que tamanho vai ser essa amostra que eu preciso para fazer essa análise, tá? Responder essa pergunta. Então, a partir disso, a gente vai aprender a calcular tamanho de amostra, a definir recurso, tudo nessas aulas que a gente vai gravar aqui, tá, pessoal? Então, por isso que eu falo, quando assistirem aí, dá um like lá no vídeo, tá? Pelo menos para eu ficar feliz. Eu não vou ganhar nada por isso, tá? Porque o meu canal não monetiza ainda. Mas pelo menos eu fico feliz lá de você curtir e dizer que foi bom o vídeo, tá? Bom, coleta de dados. Buscar evidências no mercado pode ser uma coleta primária, formulário de campo, um Google Docs, enfim, qualquer coisa do tipo, ou secundária, extração de base de dados de CRM e ERP da empresa, que é aquela base de dados, né, de controle de marketing das empresas. Eu tenho lá os bancos de dados de cliente, eu posso pegar por ali também alguns dados, tá? Então, essa é a primeira, as 3 primeiras etapas do nosso método estatístico, ok? Show. Então, continuando aqui. Eu vou ver a quarta e a quinta etapa. Ó. A quarta e a quinta etapa vai falar da crítica e organização dos dados. É o passo importante para a gente, que eu vou eliminar as inconsistências, trabalhar com dados em duplicidade, vou tratar valores. Percebe o quê? Que se eu tenho dados que são muito ruins, a coleta não foi boa, ah,
meus resultados também não serão bons, tá? Isso fique claro para vocês. Então, para que eu tenha resultados bons dentro de uma estatística, eu preciso ter dados bons dentro de uma estatística. Como assim dados bons e resultados bons? Ah, eu quero fazer uma pesquisa sobre vestidos femininos. Ó, uma ideia, tá? Uma loja de vestidos femininos. E aí eu pergunto num, num campo de futebol, no dia da pelada dos caras do final de semana. Olha o que acontece. Será que eu vou ter uma coleta boa de dados ali? Não faz o menor sentido o que eu fiz, porque homem não entende muito de roupa, né? O feminino, né? Eu acho muito legal, eu gosto, minha esposa se veste muito bem, mas eu não saberia responder corretamente uma pesquisa sobre esse tema, percebe? É esse ponto que eu quero chegar, tá? Eu posso até ter uma opinião, mas a minha opinião nem sempre vai atender o que uma empresa de vestidos femininos pode estar procurando, percebe? Então são dados sujos, dados que não vão me responder problemas, tá? Depois que eu encontrar dados corretos, coletados em amostras corretas, eu vou apresentar esses dados. Tabulação e síntese visual, a escolha da tabela ou gráfico. Eu não quero mascarar a realidade, tá? O gestor precisa conseguir enxergar o padrão rapidamente, bater o olho, ele vai conseguir ver que realmente ali tem um ponto a se tomar um certo cuidado ou tomar alguma decisão, certo? E a última etapa é a análise, é a mão do gestor que vai chegar ali, né? Ele vai analisar, interpretar e decidir o que vai fazer. Calcular profundamente os dados, procurar dispersão, tendência, enfim, ele vai analisar aqueles dados que ele já tem a partir do momento que a estatística foi feita. Então a estatística já está pronta, já foi feito tudo, já tem gráfico, já tem tudo, tá? Então o método garante a ação gerencial, tem a precisão e previsibilidade. Nesse caso, o gestor ele consegue ter uma precisão na sua decisão e ele consegue entender o que vai acontecer. Isso significa previsibilidade, né? Porque existe uma pequena margem de erro se a coleta foi perfeita, tá? Nem sempre vai ser 100%. Isso que eu quero que deixe claro, tá? A estatística é uma ferramenta, mas nem sempre ela vai ser 100%. Pode acontecer de não dar certo, tá? Tranquilo para vocês? Vamos bater um papo aqui rápido. Eu gostaria que vocês me ajudassem a responder aí essa questão, tá? Desafio prático agora com a gente aqui, ó. Estamos batendo um papo sobre estatística. E vamos falar o seguinte: como você responderia esse impasse? Eu tenho duas situações aqui e eu quero que vocês usem as 6 etapas do método estatístico, tá? Ah, as vendas da filial centro de uma loja, de qualquer coisa, imagine uma loja, tá? Vamos colocar aqui uma loja de sapatos, para ficar bem legal. Caiu 15%. Então, percebi lá que caíram 15% as vendas nesse trimestre. E a equipe de vendas separou e os caras estão discutindo lá, os caras estão doidos, tá? Brigando mesmo. O gerente A, ele falou assim, ó, o novo concorrente da rua de trás está roubando nossos clientes, precisamos baixar os preços amanhã e se não der certo a gente vai lá e quebra a loja dele. Eu falei, não, peraí, não é bem por aí também, vamos pegar leve nessa decisão aí. Baixar preço é complicado, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com essa decisão de baixar preço porque eu posso baixar o preço e continuar não vendendo nada. Então vamos pensar direito. Já o B, ele fala assim: não, é só porque está chovendo, o pessoal não veio esse mês porque não gosta de se molhar e tal. Vamos esperar um pouco. Tá. Você, baseado no que a gente conversou hoje, qual decisão você tomaria baseado nas 6 etapas do método estatístico? Como você estruturaria um plano de ação para descobrir a verdadeira causa? Você faria uma pesquisa? Você colocaria um formulário? Você entraria em contato com alguns clientes? Como que você faria para resolver esse problema? Eu vou deixar isso aqui em aberto, tá? E eu gostaria que vocês aí de casa que estão assistindo esse vídeo colocassem as opiniões de vocês no comentário. De que forma que a gente pode aplicar o método estatístico para resolver esse impasse desses dois gerentes, ok? Perfeito, pessoal? Muito bom, então. Vamos continuar aqui. Fica aí a atividade para vocês, tá? Na próxima aula, aqui, ó, tá uma situação que vocês podem praticar aí, tá? Depois quiserem também conversar comigo, manda mensagem no particular lá, manda mensagem nos comentários que eu entro em contato com vocês e respondo. E no próximo vídeo, ó, a gente vai falar ciência e amostragem. É possível analisar 500 mil clientes entrevistando somente 1.000? Será que é uma boa quantidade para amostra? Vamos aprender a calcular isso. De que forma que a gente vai fazer o cálculo para ver a quantidade de pessoas corretas para uma boa amostra, ok? E como que a gente vai selecionar as amostras sem que a minha opinião importe tanto? Tá?
calcular a economia financeira gerada por estatística, ok? Essa é a meta da nossa próxima aula. Esses vídeos da nossa playlist de estatística, eu pretendo, tá? Como eu disse para vocês, pretendo colocá-los semanalmente, tá? Se nada acontecer, semanalmente eu faço esses vídeos. A gente vai alimentando aqui o canal com uma playlist todinha sobre estatística, e vai ser bem interessante. Acredito que vai ser muito legal o pessoal vai poder estudar sobre esse tema, tá? Eu vou retornar com vocês aqui, só para a gente poder conversar um pouco, tá? Ah, bacana, tá lá o meu nome, tá lá o meu link, eu falei que ia colocar para vocês poderem acompanhar o canal aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. Quem aguentou assistir o vídeo até agora, tá? Muito obrigado de verdade. Deixem os seus comentários. Não esqueçam de deixar o like de vocês também. Curtam lá, pode curtir o like. Compartilha com um amigo de vocês, vocês vão estar ajudando muito, tá? Pelo menos assim, enfim, se eu não ganhar nada por isso, que é o que vai acontecer teoricamente, pelo menos eu vou ficar muito feliz se eu souber que eu ajudei alguém com esse vídeo, tá bom? Muito obrigado. A gente tem as playlists sobre Enem, playlists sobre uh, OBMEP, temos as playlists de matemática básica e se você, eu tenho o link, eu vou deixar aqui na descrição também o link dos meus livros, tá? Eu tenho um livro de matemática para a gestão da produção industrial e tenho também um link de estatística para a gestão comercial, tá? Eu vou deixar os dois links lá. Se você quiser comprar, você vai entrar no link, vai colocar o seu código lá que eu vou deixar nos comentários, vai conseguir um desconto desse livro, ele vai direto na sua casa, tá? Uh, e aí você pode seguir o passo a passo pelos livros. Tem exercícios resolvidos, tem link para as aulas, tem os meus contatos tá no livro, tem todo esse conteúdo bem separadinho, bem legal, tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima e aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente.